Olá, é uma alegria poder estar falando com você. Aqui é pastor Pio Carvalho, eu sou pastor sênior da Comunhão Cristã Aba em Curitiba. Nós estamos disponibilizando esse material para você e vai fortalecer você, edificar, vai preparar você para viver uma vida cristã abundante, uma vida cristã vitoriosa. Você vai ter um louvor e logo a seguir uma mensagem, a mensagem que nós gravamos nos nossos cultos aqui. Todos os domingos nós temos aqui culto pela manhã às 9h30 e também às 18 horas. Abra o seu coração, receba a palavra, seja fortalecido, continue abençoado em o nome de Cristo Jesus. Amém. As prisões e não há outro, não há outro. O teu nome tem poder, quebra todas as prisões e não há outro, não há outro, não há outro como tu. Então João capítulo 15, versículos 1 a 8 diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos
pela palavra que lhes tenho falado. Amém? Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Amém? Queridos, quando nós vemos uma árvore, mesmo que ela esteja sem galhos, nós chamamos aquele tronco de árvore. Nós temos que dar a referência para alguém, mesmo que esteja lá uma árvore plantada, ela esteja sem galhos, nós apontamos e falamos: você vira à direita ali, quando passar por aquela árvore. Um tronco sem galhos continua sendo árvore, mas galhos sem um tronco é só lixo orgânico. Um tronco sem galhos, para nós continua sendo árvore, mas galhos sem o tronco, para nós é lixo. Não existe vida mais ali. Da mesma forma, Jesus está falando: eu sou o tronco. Eu sem galhos sou árvore. Mas vocês que são galhos sem tronco, são lixo orgânico. Amém? Não amém, né? Então, nós não podemos fazer nada sem estarmos conectados em Jesus. Nós não podemos fazer nada sem estarmos conectados em Jesus. Nós não podemos fazer nada sem estarmos conectados em Jesus. Eu quero aproveitar de um conhecimento dado a mim por Deus para explicar algo a vocês. Não sei quantos de vocês sabem, mas eu sou formado em engenharia florestal. E esse texto então fala de árvores, né? Fala da vida vegetal. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. A árvore então, ela possui raiz, tronco, galhos, folhas, mas existe um condutor que transmite, um tecido condutor que transmite tudo aquilo que a raiz pega do solo e leva até as folhas. Então imaginem comigo que existe um tubinho que vai lá da raiz até a folha, até a ponta da folha. Ele não é bem um tubinho, mas para a gente entender, existe um tubinho que leva água e nutrientes até a folha. Esse tubo nós chamamos de xilema, é um tecido condutor. E esse tecido condutor, ele leva então seiva. Seiva é a água e os nutrientes que vão até a folha para dar vida à folha. Depois o sol pega na folha, tem o processo da fotossíntese e depois tudo aquilo que estava na folha é transmitido de novo para a árvore, para que ela tenha vida, para que ela continue viva, tem um processo todo dentro daquela árvore. Então, o tecido condutor que leva da raiz até a folha chama-se xilema. E ele conduz seiva bruta, água e nutrientes. Ou seja, Jesus está mostrando aqui que as nossas vidas com Jesus é a mesma coisa que a vida de uma árvore. Existe o tronco, existem os galhos conectados nesse tronco, e existe também um tecido condutor que leva nutriente até a ponta desses galhos, aonde gera fruto, aonde gera vida. Deixa eu explicar o seguinte para você. O tronco é Jesus. Os galhos somos nós. O tecido condutor é o Espírito Santo. E a seiva bruta, a seiva é a palavra. Ou seja, o que leva a vida do tronco para o galho é o Espírito Santo. E a vida que ele leva chama-se palavra. Chama-se palavra. Nós só damos frutos como temos a palavra de Deus em nós. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Vocês entendem esses versículos agora? Sabe, o Espírito Santo então é aquele que conduz a vida do tronco para os galhos.
O Espírito Santo é o responsável por isso. Em João capítulo 16, versículos 13 e 14, a Bíblia diz assim: mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Ou seja, o Espírito Santo, ele não transmite a vida do Espírito Santo para você. O Espírito Santo transmite a vida de Jesus para você. O Espírito Santo é o maior parceiro que existe para nós, entre nós e Jesus. Ele é o ponto de conexão, ele é a ligação, ele é o que faz com que eu e você possamos ter comunhão com Deus. É o Espírito Santo. O Espírito Santo é importantíssimo para as nossas vidas. O Espírito Santo é tão importante que a manifestação da verdade em nós se dá pelo Espírito. Nós queremos e queremos e queremos viver a vida do Espírito, queremos e queremos viver a vida do Espírito. A vida do Espírito é a manifestação da verdade de Deus na sua vida. Essa é a vida do Espírito. Existe verdade sobre você? Sim ou não? A manifestação dessa verdade é a vida do Espírito. Então nós queremos ser todo espiritual, queremos viver, mas se uma verdade a seu respeito, uma palavra de Deus a seu respeito se manifestar na sua vida, essa é a vida do Espírito. A manifestação da verdade em nós se dá pelo Espírito Santo. É por isso que em Romanos capítulo 8, 11, a Bíblia diz assim: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Esse versículo está nos ensinando o seguinte: Deus deu vida a Jesus pelo Espírito Santo. Foi o Espírito quem ressuscitou a Jesus Cristo. Foi o Espírito que deu vida para Jesus quando ele estava morto no túmulo. Foi Ele quem ressuscitou Jesus. Ele está falando: se eu dou vida a Jesus através do Espírito Santo, eu uso a mesma estratégia para dar vida a você. A estratégia não muda. Ou seja, quem nos dá vida é o Espírito Santo. Quem nos dá vida é o Espírito Santo que habita em nós. Da mesma forma que o Espírito agiu na vida de Jesus, Ele age nas nossas vidas. Da mesma forma que o Espírito Santo conduz e transporta vida dentro do tronco, Ele conduz e transporta a vida para os galhos, para os ramos. Da mesma forma. E é por isso que o título da minha mensagem hoje é o mesmo Espírito. O mesmo Espírito que agiu na vida de Jesus Cristo é o mesmo Espírito que age nas nossas vidas hoje. Da mesma forma que Jesus foi ungido, você é ungido. Da mesma forma que o Espírito Santo se manifestou desde o começo da vida de Jesus, Ele se manifesta desde o começo da sua vida em nós. É o mesmo Espírito. E eu quero então destacar 3 características. Existem várias passagens que falam entre o relacionamento de Jesus e do Espírito Santo. Mas eu quero destacar 3 características, 3 momentos da vida de Jesus, que Jesus teve o Espírito Santo agiu na vida de Jesus e que da mesma forma o Espírito Santo age nas nossas vidas. Nós nos identificamos com aquilo que aconteceu com Jesus, nós recebemos aquilo que aconteceu com Jesus, nós nos assemelhamos com aquilo que aconteceu com Jesus. Então, da mesma forma que o Espírito Santo agiu na forma de Jesus, na vida de Jesus, Ele age nas nossas vidas. E eu quero destacar 3 momentos em que o Espírito Santo está agindo na sua vida, da mesma maneira que Ele agiu na vida de Jesus. E o primeiro ponto então é: nascemos do Espírito. Nós nascemos do Espírito. Mateus capítulo 1, do versículo 18 ao 21, diz o seguinte: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querer expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José,
filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Queridos, Jesus nasceu do Espírito. Jesus nasceu de uma semente incorruptível. Jesus não era descendente de Adão, do homem caído. Eu e você, quando nascemos como Davi falou, em pecado me concebeu a minha mãe. Nós somos herdeiros do pecado quando nascemos. Nós nascemos de uma semente corruptível, nós nascemos como descendência do Adão, daquele Adão que caiu lá no jardim do Éden. Nós nascemos dessa maneira. Mas Jesus não, Jesus nasceu do Espírito. Não foi de uma semente da linhagem de homens, mas ele nasceu do Espírito. Jesus então, ele nasceu sem pecado. Ele não, preste atenção, ele nasceu sujeito a pecar, coisa que ele nunca fez, mas em sua natureza não existia pecado. Eu e você nascemos no pecado, então não conseguimos sozinhos sair dessa lambança, porque nós nascemos do pecado. Por isso nós precisamos de um Salvador, de alguém que nos tire do pecado. Mas Jesus não, Jesus nasceu com uma natureza não pecaminosa. Jesus nasceu com a natureza santa do Espírito. Jesus nasceu então como uma nova linhagem, como um novo gênero, como uma nova espécie na terra. Isso significa que Jesus não era herdeiro do pecado, porque ele nasceu do Espírito. Agora a Bíblia diz, quando Jesus estava conversando com Nicodemos, Jesus diz assim para Nicodemos: não importa o que você faça, você jamais entrará no reino de Deus se não nascer de novo. Essa era a conversa com Nicodemos. Jesus estava falando: ei, pecado não entra no céu. E se você não nascer de novo, você tem uma natureza pecaminosa, você não vai entrar no céu. Não importa o quão bom você seja, não importa o quão bonzinho, o quanto você ajude as pessoas, isso não vai te garantir entrar no céu. Essa era a conversa entre Jesus e Nicodemos. E a conversa termina mais ou menos assim. João 3, do 3 ao 6 diz: em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? Claro que você desse tamanhão aí não pode voltar para a barriga da sua mãe, para o ventre da sua mãe, não é mesmo? É claro que não podemos entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade. Ok, Nicodemos, você não entende, eu vou dizer o que é nascer de novo. Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Veja que não existe meio termo, ou é um ou é outro. Ou é um ou é outro. Da mesma forma que Jesus nasceu do Espírito, Ele está dizendo que existe a possibilidade de eu e você nascermos também do Espírito. Existe a possibilidade de eu e você termos uma nova vida. Existe a possibilidade de eu e você sermos uma nova natureza. Sermos descendentes não mais do primeiro Adão, que nascíamos em pecado, mas nascemos da descendência de Jesus Cristo e herdarmos não o pecado de Adão, mas herdarmos a santidade de Jesus. Existe a possibilidade em nós, é isso que Jesus está falando. Ei, você pode nascer também do Espírito. Nós podemos nascer do Espírito. Nascemos de novo ao nos identificarmos com Cristo na sua ressurreição. Preste atenção. Lembra que nós lemos um versículo que disse que quem deu vida na ressurreição de Jesus a Jesus foi o Espírito? Ou seja, quem trouxe Jesus de volta à vida foi o Espírito. E da mesma forma, esse Espírito pode agir em nós. Por isso é que nós nascemos de novo quando nós cremos e nos identificamos com a ressurreição de Jesus Cristo. O que significa isso? Batismo. Batismo é nós morrermos e nascermos de novo.
morremos para o que um dia fomos e nascemos de novo como uma nova criação. É o símbolo de que nós cremos e ressuscitamos com Cristo Jesus. Esse é o batismo. Pense comigo, o que é que nós não podemos fazer debaixo da água? Respirar. E nós precisamos de respirar para viver, para ter vida? Ou seja, quando nós estamos debaixo da água, é como se nós estivéssemos mortos. Mas o que é a primeira coisa que nós fazemos quando nós saímos das águas no batismo? Nós inspiramos. Nós recebemos vida novamente. E a Bíblia diz que, lá em Gênesis, que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O Espírito Santo estava sobre todas as águas. Quando você então mergulha, você morre. E quando você sai das águas, qual é a primeira coisa que você inspira? O Espírito Santo, aquele responsável por te dar vida. Você pode aplaudir o Senhor, Ele é digno. Nós nascemos dessa forma. Ao crermos na ressurreição de Jesus, nós nos identificamos com a sua morte e a sua ressurreição e passamos a ter uma nova vida. Agora, o que nos dá vida não é mais o nosso sangue, o que nos dá vida é o Espírito que habita em nós. A Bíblia é tão radical que ela diz em 1 Pedro 1, 23 o seguinte: vocês foram regenerados, vocês foram gerados de novo, vocês nasceram de novo. Não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Preste atenção, quando nós nascemos de novo, nós não nascemos de algo perecível. Quando nós nascemos da nossa mãe, como filhos e descendentes de Adão, nós nascemos de algo perecível, o pecado tem domínio sobre nós. Mas quando nós nascemos do Espírito, nós nascemos de uma semente imperecível. Ou seja, você é indestrutível. Aquilo que o pecado tinha domínio sobre você, trazendo dor, doença, enfermidade, destruição, tristeza, angústia, o pecado não tem mais esse domínio sobre você, porque agora você é descendente de uma semente imperecível. Não existe a possibilidade de você, como filho de Deus, perecer. Você é um filho amado de Deus. Assim sendo, o pecado já não tem mais domínio sobre nós, pois nascemos como uma nova espécie. Não somos mais herdeiros do pecado, mas somos herdeiros da santidade que existe em Cristo Jesus. O salário do pecado é a morte. Se não existe pecado em você, como que você vai morrer? Somos de uma semente imperecível. Nós nascemos de novo, somos uma nova criação. O que nasce da carne é carne, perecível, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Nós temos então o DNA de Deus em nós. Nós somos filhos de Deus. E o Espírito Santo agora, ele é livre para nos tocar, livre para manifestar a vida do Filho de Deus em nós. Porque nós nascemos, agora nós temos a mesma natureza de Deus. E o Espírito Santo só pode tocar aquilo que é da mesma natureza. Imagine comigo o seguinte: nós temos aqui uma árvore, um tronco, né, sem galhos, uma árvore aqui. De repente eu corto o meu braço e tento colocar o meu braço na árvore. A vida da árvore vai passar a vida para o meu braço? Tem como? É uma coisa ridícula de se imaginar, né? Um pedaço de carne colado numa árvore. Jamais a vida da árvore vai ser passada para aquele pedaço de carne, para aquele braço. Né? A gente vê isso no Halloween, não na igreja. É um negócio, é uma aberração, é um negócio esquisito. A religião é isso. A religião é pedaços de carne tentando fazer algo para serem dignos, para serem colados num tronco. Mas natureza não é semelhante, ou seja, a vida do tronco nunca vai para o braço, porque não é de natureza semelhante.
A única forma de recebermos a vida de Jesus é nascendo de novo, tendo a mesma natureza dele. Agora, a religião nos faz nos esforçarmos para colar um pedaço de carne no tronco. Não existe essa possibilidade. Não existe como o tronco da vida um pedaço de carne. Mas agora, como nós nascemos de novo, não mais da natureza do pecado, mas nascemos de uma natureza santa, pura, divina, espiritual, nós estamos enxertados no tronco, e a vida do tronco pode fluir através do Espírito Santo para nós, que somos os ramos. O DNA de Deus está em nós. Nós nascemos de Deus, sem pecados e semelhantes em natureza espiritual. Da mesma forma que Jesus nasceu do Espírito, nós nascemos do Espírito. E nascemos sem pecado e semelhantes na sua natureza divina. Nascer de novo é deixar de ter a velha natureza e passar a ser uma nova natureza, uma nova criação. Você é uma nova criação. As coisas que o pecado tinha domínio sobre você, não tem mais. As pessoas podem dizer para você assim: ei, mas você era assim, assim, assado. Você então diz: esse assim, assim, assado morreu, agora eu sou uma nova criação. Mas eu lembro quando você fazia e vivia de acordo com aquilo e aquilo outro. Não, isso é aquilo e aquilo outro morreu. Agora eu sou uma nova criação, eu sou uma nova pessoa. Já não sou mais o que vocês conheciam. Eu nasci de novo. Eu tenho uma nova natureza. Por isso nós nos assemelhamos com Jesus Cristo. Nós nos identificamos com Ele no seu nascimento pelo Espírito. Porque nós também nascemos do Espírito. Segundo ponto da minha mensagem, nós vivemos pelo Espírito. Nós precisamos entender que viver não é fazer. Ok? Viver não é fazer. Muitas pessoas pensam: faço, logo existo. Faço, logo vivo. Não é assim. Não é assim. Em Lucas capítulo 2, versículos 45 ao 52, a história conta o seguinte: Jesus, como criança, como menino, havia se perdido de José e Maria. E José e Maria então estavam procurando o menininho Jesus. E a Bíblia diz o seguinte: não o encontrando, voltaram para Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu deveria estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Nós precisamos entender que Jesus não soube sempre que ele era o ungido, o Messias. Jesus cresceu na revelação de que ele era o Filho de Deus. Ele não sabia disso desde que nasceu. A mãe dele falava para você: filho, você é um menino de Deus. Mas ele pensava: toda mãe fala isso para o seu filho. Quantas vezes tua mãe não falou para você já: filho, você é um menino de Deus. Ele pensava: isso é só um elogio da minha mãe. Ele não tinha certeza se o que ela falava era: eu realmente nasci do Espírito Santo e sou um filho de Deus, ou ela só está me elogiando, que eu sou um menino de Deus. Então Jesus, ele cresceu no conhecimento disso. Nós encontramos aqui ele falando de uma forma que é como se ele soubesse. Mas também o mesmo texto explica que ele precisava crescer em sabedoria, estatura e graça. Da mesma forma como eu e você, nós nascemos de Deus, nascemos pelo Espírito, somos filhos de Deus. Mas da mesma forma que às vezes você duvida que você é filho de Deus, Jesus também não tinha certeza sempre que ele era filho de Deus.
Jesus não tinha 6 meses lá, fez assim e abriu o mar lá. Né, tocou no passarinho que caiu da janela dele lá, ele foi lá, tocou e o passarinho foi curado. Jesus não fez isso. Jesus, ele não sabia que ele era o Filho de Deus, o ungido. Ele não tinha essa compreensão. Ele precisou crescer nessa revelação. Eu e você, às vezes, acordamos com a certeza de que somos filhos de Deus. Aí saímos de casa com o peito erguido, né, ousados, fazemos tudo pela fé, tudo do jeito de Deus. E outros dias nós saímos meio, será que eu sou filho de Deus? As coisas não estão acontecendo como eu imaginava, as coisas não estão do jeito que eu pensava. Nós temos essa dúvida porque nós estamos crescendo na revelação de quem somos. E quem ajudava Jesus a crescer na revelação de quem Ele era é o próprio Espírito Santo. Ele aprendeu quem era até que Deus disse lá dos céus. Então Jesus, ele estava aprendendo quem ele era, até que um dia Deus disse dos céus: este é meu filho amado. Ali ele teve a comprovação: eu realmente sou o filho amado de Deus. Eu sou o Messias, eu sou o ungido, eu sou o escolhido, eu sou o enviado. Ou seja, passaram-se praticamente 30 anos até Jesus ter a certeza de que Ele é o Filho amado de Deus. Eu e você estamos crescendo na revelação de quem somos. Precisamos entender que Jesus viveu pelo Espírito. E o que significa isso? Viver pelo Espírito não é fazer. Viver pelo Espírito não é fazer, mas receber a palavra de Deus a seu respeito por meio do Espírito Santo. O que é viver? O que é ter vida do Espírito? O que é viver pelo Espírito? É receber a palavra de Deus a seu respeito. Quanto mais você se expõe à palavra de Deus, mais vivo você se sente. Quanto menos você se expõe à palavra de Deus, mais morto você se sente, não é assim? Não, pastor, não estou entendendo. Ok, fica uma semana sem ler a Bíblia, sem orar, sem vir à igreja. Fica só assistindo novela, notícia. Fica assistindo esses negócios aí. Só desgraça, só morte, tudo que não é a palavra de Deus. Se alimenta disso durante uma semana e nada da palavra de Deus. Como você se sente? Vivo? Desesperado, morto, angustiado, triste. Mas passa uma semana fazendo o seu devocional, se expondo à palavra, deixando o Espírito Santo ministrar a sua vida. Como você se sente? Morto ou vivo? Vivo. Viver pelo Espírito é receber a palavra de Deus a seu respeito. É deixar com que Ele conduza a vida, o Espírito Santo conduza a vida até você. Que Ele traga a vida do tronco até você. É receber a vida que o Espírito Santo conduz. Em 1 João capítulo 5, do versículos 11 e 12, a Bíblia diz assim: como então que o Espírito nos dá vida? A Bíblia diz assim: e este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem vida. Nós estamos enxertados nessa videira. E por estarmos enxertados nessa videira, o Espírito Santo é capaz de trazer a palavra até nós. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem vida. É muito simples. E porque nós estamos enxertados no Filho, nós temos a vida do Filho. O Espírito Santo é capaz de trazer as palavras do Filho para nós. Trazer as palavras a respeito do Filho em nós. Quando a Bíblia fala aquelas coisas que Jesus é, as coisas que Jesus é como Filho de Deus, Ele está falando também características suas. É o Espírito Santo revelando quem somos. Quando estamos na videira, se as minhas palavras, lembra, permanecerem em vocês, vocês têm o que pedirem. Nós estamos na videira, então as palavras de Jesus são capazes de permanecer em nós, fluir através de nós, se manifestar em nós. E se essas palavras se manifestam em nós, o que você pedir é seu. É isso que esses versículos estão nos ensinando.
você tem o que você pedir. Já em João capítulo 6, versículo 63, a Bíblia diz: o Espírito dá vida. O presente do Espírito é vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. A vida que temos é pela palavra. E quem nos dá essa vida é o Espírito Santo. Viver pelo Espírito Santo, viver pelo Espírito então, não é fazer nada, mas é receber essa palavra em você. É abrir seu coração e dizer: Espírito Santo, deposite a palavra de Deus em mim. É se expor a essa palavra. A vida que temos é pela palavra. O Espírito Santo então nos guia na palavra. E essa palavra nos dá vida, revelando quem somos. Vida para nós é a revelação de quem somos. Viver pelo Espírito é ter a revelação de quem somos. Viver não é fazer, viver é receber. Viver é receber. Não sou eu, então, quem tem que sustentar a mim mesmo. Não sou eu que me sustento. Não sou eu que produzo para me sustentar. Não sou eu que tenho que tirar alimento do solo. Lembra quando Deus expulsou Adão do jardim? Ele diz assim que você, do suor do seu rosto, daquilo que você produzir no solo, é disso que você se alimentará, é isso que te sustentará. Agora em Jesus, Ele acaba com essa maldição. E Jesus está falando: eu mesmo sou ligado no solo. Não é você que tem que tirar mais nutrientes, não é você quem tira as coisas do solo, não é você pelo seu esforço que tira as coisas do solo para o seu sustento, mas sou eu quem te dou vida. Sou eu quem te dou vida. Sou eu quem te dou vida. Quando entendemos isso, não queremos fazer nada mais para ter vida. Pensa comigo o seguinte: muitos de nós estamos lutando contra a velha natureza para tentarmos ter a vida do Espírito. Olha o que diz Romanos capítulo 8, versículos 13 a 14. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Ou seja, vocês não estão enxertados na videira, vocês morrem. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Preste atenção, nós não lutamos contra a carne. Ela foi morta e nascemos de novo. Você não vence a natureza caída rangendo os dentes, mordendo os dentes e falando: hoje eu não vou pecar, hoje eu não vou ser o que eu era, hoje eu não vou, aquelas coisas que eu fazia eu não faço mais, hoje eu não vou mentir, hoje eu não vou roubar, hoje eu não vou trair, hoje eu não vou dar o jeitinho, hoje eu não vou. Você não vence pela sua força de vontade. Isso é vencido quando nós morremos e nascemos de novo. Você não muda a sua natureza por aquilo que você faz, mas ao receber, ao morrer e receber as verdades do Espírito em você, é que você é transformado. Eu não luto contra o que eu fui, quando sei que nasci de novo. As pessoas que estão lutando contra o que foram, é porque ainda não compreenderam que já nasceram de novo. Eu não luto contra o que eu fui quando eu sei que eu já nasci de novo. Apenas recebo. Eu recebo, eu me rendo às palavras entregues a mim pelo Espírito Santo. Pois os que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. O que é fazer morrer os atos do corpo pelo Espírito? É deixar de pensar na carne e começar a receber do Espírito. Não é pensando: eu não vou matar, eu não vou roubar, eu não vou mentir, eu não vou destruir, eu não vou não sei o que, eu não vou não sei o que, que você vai deixar de fazer essas coisas. Mas é nascendo de novo e recebendo as verdades de Deus a seu respeito. Aí sim, o seu foco não está em deixar de fazer o que você fazia, o seu foco está em permitir o Espírito Santo te levar a ser aquilo que você é. Nós precisamos entender isso. Eu não venço a velha natureza, mas me entrego ao Espírito. Viver fala da capacidade de sermos, é a capacidade de viver quem eu sou.
Não sou eu que deixo a velha natureza e vivo a nova. Sou eu que me entrego ao professor da nova e ele me ensina a viver quem eu sou. Muitos de nós estamos lutando, não, porque Romanos 12:2 diz que é pela renovação da minha mente que eu vou viver as coisas de Deus, é pela renovação da minha mente, eu preciso ter uma metanoia, então eu vou abandonar os pensamentos da carne, eu vou abandonar os pensamentos da carne, eu vou abandonar os pensamentos da carne para ter os pensamentos do Espírito. Não é assim, não é você quem produz essa mudança na sua vida. Isso aqui a gente precisa entender. Da mesma forma que nós não fazemos para nascer, sermos salvos e nascermos de novo, nós não fazemos para mudar. A sua mudança não depende de você, a sua mudança depende do Espírito Santo agindo em você. A mudança do seu pensamento não é você que vai se esforçar para ter uma nova mudança, um novo pensamento, mas é o Espírito Santo agindo e revelando a palavra, e revelando quem você é, que transforma os seus pensamentos. Não existe fazer aqui também. Não existe possibilidade de você produzir vida em você. Sem mim, nada podeis fazer, disse Jesus. Ou seja, você não pode nascer sem mim, você não pode viver sem mim, você não pode fazer sem mim. Não existe capacidade em nós de mudarmos quem somos, quem éramos. É o Espírito Santo quem ministra, é o Espírito Santo quem deposita a palavra, e essa palavra que transforma quem somos, transforma a maneira que vivemos. O que me dá vida é o Espírito. O Espírito nos guia na palavra, e essa palavra nos dá vida ao revelar quem somos. Agora, se você é daqueles que anota, daqueles que faz story, daqueles que faz alguma coisa e posta uma frase, anote isso aqui. Usufruímos de vida na medida que recebemos a verdade sobre quem somos em Cristo Jesus pelo Espírito. O que é usufruir de vida? É frutificar. Quando que nós frutificamos? Quando nós usufruímos de vida na medida que recebemos a verdade sobre quem somos em Cristo Jesus pelo Espírito. Vou repetir de novo, que eu sei que você pegou só o primeiro pedaço da frase. Usufruímos de vida, isso foi o que você conseguiu anotar. Na medida que recebemos, a verdade sobre quem somos em Cristo Jesus, pelo Espírito. É assim que frutificamos. Isso é usufruir de vida. Receber as palavras de Deus a nosso respeito. É permitir que o Espírito Santo ministre o nosso coração com as palavras de Deus. O Espírito Santo não falará de si mesmo, não dará a vida do Espírito para você, do Espírito Santo para você, mas Ele fala de Jesus e Ele dá a vida de Jesus para você. Viver pelo Espírito, então, é receber as verdades de Deus a nosso respeito. É permitir que o Espírito Santo nos revele as verdades de Deus a nosso respeito. Isso é viver pelo Espírito. Olha o que Ele fala sobre você. E se nós temos que aprender algo aqui hoje, é esse versículo. Deixe o Espírito Santo ministrar esse versículo, essa palavra no seu coração. Diga assim comigo: Espírito Santo, eu recebo esta palavra. Romanos 8:16 diz o seguinte: o próprio Espírito, quem é que nos ensina quem somos? O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Filhos de Deus. A fonte de vida vem do Espírito. O que Ele está ministrando aos nossos corações é que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, não somos filhos do pecado. Não existe mais pecado em nós. Se somos filhos de Deus, temos a mesma natureza de Deus, temos o DNA de Deus em nós. Somos pessoas espirituais. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. E você é
espírito. Nós nascemos de novo. E agora sim, quando conhecemos de onde viemos e quem somos, o Espírito nos capacita a fazer. Tem um versículo que mostra bem claro que viver não é fazer. Para vocês que ainda estavam duvidando do que eu estava falando, tem um versículo que revela, que mostra que eu estou certo, que eu sei o que eu estou crendo. Gálatas 5:25 diz o seguinte: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Se você tem vida pelo Espírito, viver não é fazer, viver é receber a vida pelo Espírito. Fazer é outra coisa, é andar pelo Espírito. Viver no Espírito não é andar no Espírito. Mas se vivemos pelo Espírito, podemos também andar pelo Espírito. Andar pelo Espírito é fazer. E o terceiro ponto da minha mensagem é: fazemos pelo Espírito. Fazemos pelo Espírito. Mateus 3, 16 ao 17, e daí Mateus 4, do 1 ao 11, nós vamos ler em sequência tudo isso, diz o seguinte: assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas do que nós vivemos, de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo, e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Jesus não fez nada, queridos. Jesus não fez coisa alguma. Jesus nasceu do Espírito, Jesus tinha vida, viveu pelo Espírito, conheceu quem Ele era, recebia a vida do Espírito, mas Ele nunca fez nada até que o Espírito Santo descesse sobre Ele. Ele nunca fez nada até que o Espírito Santo viesse sobre Ele. Jesus nunca fez um milagre. Jesus nunca tocou uma vida. Conforme eu brinquei antes, Ele não curou nenhum passarinho. Sabe, Jesus nunca fez nada, não expulsou nenhum demôniozinho. Não fez nada pelo seu ministério. Jesus não fez nada até que viesse o Espírito Santo sobre Ele. E Jesus então, Ele nos ensina a mesma coisa. Eu quero ler duas passagens bíblicas e explicar algo para vocês aqui. João 20, 22 diz o seguinte: e com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Agora preste atenção, Ele soprou. Mas eu achava que o Espírito Santo tinha vindo e tocado lá no Pentecostes, não era? Lá no dia de Pentecostes estavam todos reunidos num só lugar. Quando nós estamos unidos, aí o Espírito Santo pode vir. Quando não sei o quê, aí o Espírito Santo vem como um som como de um vento impetuoso, línguas como de fogo sobre nós. Aí começa o reteté, aí começa a bagunça, aí começa aquele negócio todo. Aí eu achava que era lá. Aí Jesus ressuscita, entra, os discípulos estavam com medo, num lugar de portas fechadas. Ele entra lá nesse lugar e diz: paz seja convosco. E soprando sobre eles disse: recebam o Espírito Santo.
Como é que nós recebemos essa nova vida? Agora que Jesus tinha ressuscitado, eles podiam nascer de novo. E o que ele faz então? Sopra. E quando ele sopra, ele diz, recebam. Como é que os discípulos receberam? Inspirando. Faça assim. Foi isso que aconteceu naquele lugar. Ele soprou e disse, recebam o Espírito Santo. E eles receberam. Agora, esse receber é para ter o Espírito Santo dentro de nós. Nós inspiramos para ter o Espírito Santo dentro de nós. E o Espírito Santo dentro de nós fala do que somos. Fala de nascemos de novo e vivemos pelo Espírito. Mas o Espírito Santo sobre nós fala sobre fazermos. Se você não leu ainda, você precisa ler um livro, um grande autor, um grande homem de Deus. O nome do livro é O Ministério do Espírito Santo, escrito por Pio Carvalho. Saindo daqui, passe na livraria e compre esse livro. Você vai entender isso. O Espírito Santo dentro de nós para ser, o Espírito Santo sobre nós para fazer. Olha como isso é real, porque Jesus sopra o Espírito e diz, recebam. Mas para fazer algo, ele diz, esperem. Olha o que diz Lucas, capítulo 24, 48 e 49. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade, até serem revestidos do poder do alto. Não façam nada, até serem revestidos do poder do alto. Jesus não fez nada para o ministério dele. Jesus não fez nada, até ser revestido do poder do alto. E ele dá essa mesma dica para nós. Da mesma forma que nós nascemos do Espírito, assim como Jesus nasceu do Espírito. Da mesma forma que nós vivemos pelo Espírito, assim como Jesus vive pelo Espírito. Agora ele está dando a dica de como se relacionar com o Espírito para fazer. Não façam nada sem o Espírito sobre vocês. Agora nós precisamos entender que ter o Espírito sobre nós não é uma promessa futura. Ele já veio de fato no dia de Pentecostes e ele tem sido derramado sobre toda a carne. Isso já é uma realidade. Isso já é para nós. Então eu quero declarar, o Espírito Santo está sobre você. O Espírito Santo está sobre a sua vida. Nós estamos debaixo da boa mão de Deus. O Espírito Santo está em nós, o Espírito Santo está sobre nós. Nós nascemos ao inspirar, nós recebemos o Espírito para ser, mas fazer, ele diz, esperem. Eu e você sabemos que nascemos de Deus. Eu e você sabemos que temos vida pelo Espírito. E eu e você temos o Espírito Santo sobre nós. Agora a minha pergunta é, o que é que você está esperando? Mas fazer ainda é um negócio complexo, ou muito simples. O que é fazer pelo Espírito? O que é fazer? Essa é uma pergunta que fica cutucando a nossa mente, não é? O que é fazer? Eu queria fazer, o que é fazer pelo Espírito? Eu explico para vocês. Lucas, capítulo 4, versículos 18 e 19 diz o seguinte. Jesus abre o pergaminho do profeta Isaías e ele lê esse texto. Ou seja, Jesus tinha autoridade porque o Espírito tinha vindo sobre ele, não? E aí ele lê esse texto. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. O que é fazer pelo Espírito? Nós fazemos pelo Espírito, mas o que é fazer pelo Espírito? É falar. Fazer pelo Espírito é declarar, é dizer, é testemunhar. Você percebe que o versículo que nós lemos diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, o Espírito do Senhor está sobre nós? Sim ou não? Sim. Diga sim, eu recebo. Sim. Ele nos ungiu para o quê? Para pregar, para proclamar, para dizer.
Fazer no Espírito é dizer. Dizer o quê? O que está escrito. Quando o diabo veio tentar Jesus, ele tentou Jesus na sua identidade. Jesus não tinha problema com a identidade. Ele sabia que havia nascido do Espírito e que a vida que ele tem vinha do Espírito, vem do Espírito. Ele falou, eu nasci do Espírito, eu vivo pelo Espírito. Satanás, essa aí não cola. Então Satanás tentou, faça alguma coisa. Não, não, não. Fazer é dizer, Satanás. Está escrito. Está escrito. Fazer é declarar e testemunhar acerca da palavra. Jesus respondeu com a palavra. Está escrito. Está escrito. Está escrito. É isso que ele está dizendo para nós. Está escrito. Em Tiago, capítulo 4, versículo 7, a Bíblia diz o seguinte: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Eu e você pensamos nesse versículo na parte do resista ao diabo e ele fugirá de vocês. E nós pensamos assim, eu sou filho de Deus, então eu sou grandão, eu sou poderoso, e vou resistir ao diabo, né, e quero expulsar o diabo. Mas você sozinho não tem como. Não existe capacidade num homem de expulsar um demônio. Os discípulos tentaram dessa maneira e levaram uma surra. Eu e você, se tentarmos, vamos levar uma surra. Mas, quando nós recebemos o que somos, a palavra que testifica acerca de quem somos, e declaramos o que somos, aí o diabo não tem vez. Por isso que ele diz, sujeitem-se a Deus. O importante do versículo não é resistir o diabo para que ele fuja de você. Essa é a parte simples. O que nós precisamos entender é que nós precisamos sujeitar-nos. Sujeitar, é assim que fala, né? Sujeitarmos a Deus. O que é sujeitar se não aceitar as verdades dele a seu respeito? É entender que não sou eu que produzo vida para mim mesmo. É entender que não sou eu que me faço um filho de Deus. Não sou eu que produzo, não sou eu que sustento. Mas entender que eu recebo as palavras de vida a meu respeito. Isso é se sujeitar. É se colocar debaixo daquilo que ele fala a seu respeito. É não confiar em você, e sim nele. Sujeitar-vos é não confiar em você, mas sim na palavra que ele tem a seu respeito. Você não tem vida por aquilo que você produz, por aquilo que você faz. Você tem vida porque ele disse que você tem. Você não depende mais do sangue para ter vida, você não depende mais de respirar para ter vida. Quando o menino cai da janela, o apóstolo Paulo, ele vê aquilo, as pessoas estavam falando, está morto. Podia ser, nos olhos naturais, estava morto. Mas Paulo chega, olha aquele menino, quando ele olha aquele menino, ele fala, o Espírito nele está. Se o Espírito nele está, ele tem vida. Minha irmã, eu quero dizer para você, os meios médicos, meios biológicos podem dizer para você, você não pode gerar vida. Mas eu quero dizer para você, o Espírito está em você. Os médicos dizem, não pode engravidar, mas o Espírito diz, você tem capacidade de gerar vida. Existe em você a capacidade de gerar vida. Fazer no Espírito é aceitar a verdade e então declarar. Fazer no Espírito é aceitar a verdade de Deus a seu respeito, e então falar. Está escrito, o Espírito sobre lhe permite expulsar demônios. O Espírito sobre você lhe permite expulsar demônios. Se você sentir liberdade, diga assim comigo, está escrito, o Altíssimo é meu abrigo, o Senhor o meu refúgio, nenhum mal me atingirá, nenhum mal me atingirá, desgraça alguma chegará à minha tenda. Por isso, espíritos imundos, espíritos de trevas, saiam do meu trabalho, saiam da minha empresa, dos meus estudos, da minha casa, da minha família, da minha vida, agora. Amém. Aleluia. Está escrito.
Se você tentar viver pela sua capacidade, você é limitado. Mas se você viver pelo está escrito, pelas palavras de Deus a seu respeito, você tem resultados ilimitados. Quando um demônio, quando Satanás produz armadilhas contra você, tentando te impedir de avançar, basta dizer, está escrito. Você não tem autoridade para tocar na minha vida. Está escrito, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Está escrito, nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Está escrito. Então as coisas que te impediam, que eram espiritualmente de trevas, pode ter certeza que nessa semana você vai ver elas de forma ilimitada se manifestando na sua vida. Isso é fazer no Espírito. Fazer no Espírito é declarar. É declarar, é dizer. Meu tempo está indo embora, eu estou falando um monte com vocês. Vocês me permitem mais uns 10 minutos? Fazer pelo Espírito é falar. Ah, mas amanhã eu tenho que ir lá na empresa. Isso é outra coisa. Saiba que já está feito, porque vocês acabaram de declarar. Essa é outra parte, isso é outra coisa, ir lá na empresa. Mas o fazer pelo Espírito é declarar. O que é fazer? É testemunhar acerca da verdade, é proclamar, é dizer, é anunciar. E os versículos que lemos de Lucas 4 diz que é declarar, anunciar, é dar vista aos cegos. A verdade ilumina os nossos olhos. Olha o que diz Efésios 1, do 8 ao 19. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Queridos, Paulo estava declarando uma palavra que abriria os olhos de todas as pessoas da família de Deus. Paulo fez algo por mim e por você. Quando ele diz, oro para que os olhos de vocês sejam iluminados, ele estava declarando uma palavra, ou seja, ele estava fazendo algo por mim e por você, para que os nossos olhos realmente fossem iluminados. Ele estava dizendo, declarando palavras a nosso respeito, para que o Espírito Santo pudesse iluminar os olhos do nosso entendimento. Ele estava abrindo os nossos olhos, porque a verdade ilumina os olhos. Ele nos ungiu para dar vista aos cegos. Existem várias passagens que dizem sobre Jesus curando um cego. Existem alguns casos em que Jesus cura um cego. E eu quero ler uma dessas passagens, eu quero ler uma dessas histórias que está lá em Marcos capítulo 8, versículo 22 a 26. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Olha o pedido deles, toque nele. Eles acabaram de limitar Jesus, ok? Acabaram de limitar Jesus. Ele tomou o cego pela mão e levou para fora do povoado. Depois de cuspir, eles pediram para ele cuspir? Não, Jesus fez algo a mais. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, agora sim tocou, Jesus perguntou, você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse, vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre ele, sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa dizendo, não entre no povoado. Agora preste atenção, uma parte, Jesus faz o seguinte, ele gospe e toca. Fez mais do que eles tinham pedido. Verdade? Do que eles tinham falado para ele fazer. No segundo momento, ele faz apenas o que eles pediram para ele fazer. O que você acha que traz um resultado maior? Aquilo que Jesus quis fazer ou aquilo que as pessoas pediram para ele fazer? Então, existem vários pensamentos, várias aplicações sobre essa passagem bíblica. E alguns dizem assim, que pedagogicamente, Jesus errou na primeira vez. Então Jesus fez 50% de um milagre na primeira vez e depois ele fez 100% do milagre.
pedagogicamente, para nós entendermos que pessoas não podem ser vistas como árvores. Alguns pensamentos assim. Pastor Pio tem uma interpretação, uma aplicação desse texto muito boa, muito boa. Mas, de acordo com esse pensamento, pedagogicamente, ele viu árvores e depois viu como pessoas. Tá? A minha ideia é o seguinte: ver como árvores é ver além do seu tempo. Jesus, ele curou demais aquele homem. Aquele homem estava vendo o futuro. E depois, Jesus se limitou apenas àquilo que eles tinham pedido para ele fazer. Só tocando. E ele começou a ver claramente como os homens viam. A primeira vez, não diz que os olhos dele foram abertos. Diz que ele começou a ver. A segunda vez, diz que os olhos dele foram abertos, então, e ele começou a ver claramente. Jesus, então, revelou para ele o que é a vida dos homens depois da vinda do Filho de Deus. Mas depois ele teve que tocar os olhos dele de novo, e os olhos físicos se abriram, e ele via claramente. No primeiro momento, Jesus ensinou ele a ver pela vida do Espírito. No segundo momento, ele só tinha a vista do corpo aberta. Jesus estava ali, quando ele gospe. Entenda o seguinte: a Bíblia diz que aquela saliva ali é a representação dos rios de água que saem de dentro de nós. Jesus então ele coloca: ei, depois da minha vinda, é assim que vocês enxergarão, é assim que vocês verão. Porque pessoas, depois da vinda de Jesus, são como árvores plantadas à beira do ribeiro de águas cristalinas. Dão fruto na estação certa, as suas folhas não murcham. Jesus estava ensinando aquele cego a ver depois da morte e ressurreição de Jesus. Jesus estava mostrando como é a vida que nós devemos viver. Como é a vida que nós devemos viver? Como árvores. Por quê? Porque árvores não produzem o seu próprio alimento. Árvores não confiam em si mesmas. Árvores são dependentes. A vida depois de Jesus Cristo é totalmente dependente dele. Não existe vida, sem mim nada podeis fazer, disse o Senhor Jesus. Nós devemos viver então como árvores plantadas à beira do ribeiro, e assim daremos frutos na estação própria. As nossas folhas não murcham. Mas quando ele volta a ver a realidade daquele tempo, ele viu pessoas normais, tentando lutar, tentando fazer, se esforçando. Aquele tempo, o que reinava era a lei, o que reinava era a morte. E as pessoas então batalhando por si mesmas, sem poder depender de Deus. Mas depois que a água e o Espírito se manifestam na vida daquele cego, ele passa a ver as pessoas como árvores, totalmente dependentes do ribeiro, totalmente dependentes do Espírito. Eu gostaria de pedir que você se colocasse de pé, por gentileza. Ele gospe nos olhos porque os homens após Jesus são como árvores plantadas junto a ribeiros de águas cristalinas. Gostaria de pedir que vocês colocassem as mãos sobre os seus olhos assim. Existe alguém aqui que tem cegueira física? Você não enxerga de um olho, você não enxerga dos dois olhos, você é cego de verdade. Você tem, né? De verdade não, você é cego pela mentira. Fisicamente você não enxerga. Existe alguém? Faça um sinal com a sua mão. Fique com a sua mão levantada. Todos os outros mantenham as mãos sobre os seus olhos. Eu quero dizer assim, eu declaro olhos abertos de acordo com a verdade que habita em nós. O Senhor me enviou para vocês tornarem a enxergar, tornarem a ver e serem cheios do Espírito Santo. Eu declaro olhos abertos de acordo com a verdade que habita em nós. O Senhor me enviou para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Assim é, em o nome de Jesus.
Amém, amém, aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo é quem nos capacita a fazer. Nós nascemos pelo Espírito, vivemos pelo Espírito, fazemos pelo Espírito. A sua capacidade vem do Espírito. Não confie em você, não confie na sua força. É o Espírito quem te guia na verdade. É Ele quem te leva a declarar a palavra. Ele é a videira, nós os ramos. O Espírito Santo é o condutor e a palavra é a vida. Eu nego a mim mesmo e permito que o Espírito Santo me encha da verdade. É por isso que em Zacarias capítulo 4, versículo 6, a Bíblia diz: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. Continuem abençoados. Não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom